Feche seus olhos. Peça ao Senhor para aquietar sua alma. Convide o Senhor para ser presente aqui neste lugar e que a presença dele possa ser notória. Pois aonde o Senhor está, algo acontece. Senhor, nosso Deus e Pai, louvado seja o teu nome. Te agradecemos pela oportunidade de estarmos na tua casa mais uma vez. Sabemos que sem ti nada podemos fazer. Por isso, Senhor, convidamos o Senhor para se fazer presente aqui neste lugar. Pois queremos te adorar por tudo que tu és. Receba o nosso louvor e a nossa adoração. Amém. Vamos adorar e exaltar o nome do Senhor. Declarar que Ele é grande. Ele é grande. O amor dele dura para sempre. Vamos engrandecer, exaltar, louvar esse Deus que é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Amém. Grande é o Senhor e digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a Queremos
Podem sentar, abram suas Bíblias. Segunda Crônicas, capítulo 7, versículos 14 e 15. Segunda Crônicas, capítulo 7, versículos 14 e 15. Vamos ler todos juntos? Diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Amém. É o próprio Deus quem diz. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, eu ouvirei dos céus. Mas tem uma condição: precisamos pedir perdão. E volta lá no 14, João Pedro, e se converter dos seus maus caminhos. Nesse momento é sós com Deus. Eu orando ontem, eu falei: Senhor, perdoa pelos meus pecados, que são muitos. Pecados aqueles que nós sabemos que cometemos. Pecados aqueles que nós nem sabemos que cometemos. Mas cometemos todos os dias. Peça ao Senhor. Esse momento é sós com Deus. É onde você vai colocar diante do Senhor aquelas limitações, aquilo que não conseguimos sozinhos. Às vezes falamos de alguém, às vezes respondemos a alguém atravessado. Pessoas que deveríamos estender as mãos, dar carinho, nós não fazemos isso. Hoje, peça ao Senhor. Ore ao Senhor. Coloque diante do Senhor. Peça ao Senhor que te perdoe. Hoje no versículo 15 ele diz: os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos à oração que fizer neste lugar. É o próprio Deus quem diz: os olhos abertos e os ouvidos atentos à oração que fizer neste lugar. Durante o louvor, faça essa oração ao Senhor. Peça perdão ao Senhor pelos pecados cometidos. Fale para o Senhor o quanto ele é importante para a sua vida. Conversando com o pastor, eu disse: pastor, eu não sei o que seria de nós se não fosse Deus em nossas vidas. Você já parou para pensar o que seria de você, onde você estaria hoje, se não fosse Jesus na sua vida? Eu falei assim: não consigo nem me imaginar longe do Senhor. Pois é Ele que eu me apego todos os dias quando as coisas estão muito difíceis. Fale para o Senhor o quanto amo, mas precisamos pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados. Eu não sei qual é o seu pecado, o que você precisa ser perdoado. Não sei do que você
diante do Senhor. Entrego a ti a minha oração, pois tu és Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Entrego a ti a minha oração, pois tu és Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Eu não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Eu não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Eu não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. A tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Aleluia. Eu não sei vocês, mas eu estou cheia de coisas para contar. Quem tem testemunho para contar aí, ou compartilhar alguma experiência de oração, os irmãos, quem vai ser o primeiro? Pode vir. Vai decidindo aí, gente, um de cada vez. Vai pensando
Na semana passada eu não consegui vir, porque cheguei muito cansada, mas algo que o Senhor colocou em como o Arthur já falou aqui sobre isso, mas a bênção se estendeu. Nós fizemos um voto com Deus e através desse voto com Deus ele conseguiu uma nova oportunidade de emprego. E logo na semana seguinte, eu também consegui uma oportunidade de emprego. Estou uma semana lá trabalhando. E na quarta-feira passada eu cheguei, segundo dia de trabalho, rotina diferente, ida, ficando longe, foi uma adrenalina. E não consegui estar aqui com vocês para contar a bênção. A segunda coisa, referente à oração. Primeira semana trabalhando e foi uma turbulência, então ficou passando mal, já não sabia mais o que fazer, remédio parecia que não funcionava. E aí eu e o Arthur, sem saber, eu parei para orar, botei um sobre ele para orar e o Arthur também. No dia seguinte ele estava melhor e hoje ele está comendo o dobro do que ele comia, está brincando o dobro do que ele fazia. Irmãos, então assim, a oração, ela tem muitos seus efeitos. E ela move montanhas. Eu estava desempregada, o Arthur estava no emprego ruim, e o Ita começou a ficar doente, e eu creio que o que nos ajudou nesse momento foi o nosso voto com Deus. E a nossa oração com um coração sincero ao Senhor. E essas foram as bênçãos da Ana. Vou deixar para quarta-feira que vem? Então tá bom. Eu tenho algo para contar. Na semana passada, o Luiz Gustavo foi fazer um serviço lá no Rio, na Praia do Recreio. Longe. E ele ia depois do curso, 1h da tarde. E aí ele falou: tia, você pode pagar o meu Uber quando chegar no Rio para eu ir? Eu disse: tá bom, Gustavo, você me fala. Então quando foi meio-dia e pouco, ele falou: tia, eu cheguei, você pode pagar o Uber? Sim. E ele foi. Cheguei em casa, 5 e pouco, quase 6 horas, no mesmo dia. E o Gustavo não estava em casa. E eu passei um dia, sabe aquele dia que a gente passa enjoada, irritada, quer ir para casa? Eu passei um dia assim, cheguei em casa, o Gustavo não estava. E aí eu fui, virei e falei assim: ué, Gustavo não está. Ele ia fazer um serviço 1h da tarde, ainda não chegou. E aí fui olhar o zap dele. A última vez que conversei com ele foi meio-dia e pouco, por causa do Pix. Mandei mensagem: Luiz Gustavo está por onde? Chegou a mensagem, mas ele não me respondeu. Dei mais um tempinho, voltei a falar: Gustavo está por onde? E aí a mensagem já não foi mais, com um risquinho só. Falei assim: está sem internet. Mas eu falei assim: Luiz Gustavo, uma hora dessa, na Praia do Recreio, longe dessa, esse menino sozinho, eu falei: sem internet, vai ver que está querendo o Pix para voltar de Uber. Aí comecei a cabeça da gente. Aí eu fui, comecei. Aí tinha um aniversário de um amigo que ele iria. E eu falei: será que ele foi direto para o aniversário do amigo? Não, está muito cedo. Mas não vou perguntar ao amigo, não, porque senão vai ficar preocupado. Perguntei a uma amiga: Luiz Gustavo está com você? Ela: não, tia, não está não. Eu falei assim: mas você vai no aniversário? Vou, já estou indo. Eu estou tentando falar com o Gustavo, mas não consigo. Eu falei assim: eu também.
momento, porque eu não sei onde está o Luiz Gustavo, não sei o que está acontecendo, meu coração está aqui palpitando, quase saindo pela boca e eu não sei o que fazer. Eu não tenho o que fazer. Permita que eu chegue notícias, que ele esteja bem. E meus irmãos, enquanto eu estava olhando, começou a meu celular. Aí eu fui fazer, peraí. Aí peguei o celular, fui olhar, era amiga, tia, pode deixar. Então eu tô chegando lá, se queria entrar em contato, liguei, não consegui. Aí tá bom. Aí foi mais uma outra mensagem também, aleatória, tá bom. Aí, isso que eu estou lendo as mensagens, vejo que o estado digitando. Aí eu, Senhor, muito obrigada. Obrigada, Senhor. Luiz Gustavo dando notícias que já estava pegando as barcas lá na Praça 15. Estava atrasado para o aniversário do amigo. Tinha ficado sem carga no celular. Deu um jeitinho de carregar e foi aí que ele conseguiu falar comigo. E aí fiquei em paz. Eu falei, Senhor, muito obrigada. Meus irmãos, tudo que é falado a respeito da oração é real. O nosso Deus responde. Tem orações que ele leva mais um tempinho para responder, mas o Senhor responde oração. Coloquem isso no topo da lista de vocês. Vida de oração, nosso Deus responde. Esse povo, gente, usem a palavra. Conheçam o que o Senhor nos prometeu na palavra dele. Deus tem compromisso com o que ele fala. Ele não tem compromisso com aquilo que ele não disse, mas com o que ele disse na palavra dele. Usem a palavra do Senhor não para lembrar, mas não porque ele tenha esquecido, mas para mostrar que você sabe o que Deus falou. O Senhor cumpre. Confie no Senhor. Não falo isso porque me sinto melhor, não sou tão esquecida quanto vocês. Mas o Senhor, o Espírito Santo nos faz lembrar. Ei, oração para me chamar quando? Chamem o Senhor. Ore em cima da palavra. E o Senhor atende-nos em oração. A todos que herdarão a salvação. Temos anjos na nossa disposição. Amém. Vamos estar atentos ao que o Senhor tem nos falado. Amém? Quarta-feira que vem, tem mais bênção para encontrar. Amém. Boa noite. Boa noite. Eu fiquei muito feliz aqui na igreja, porque o Senhor recebeu minha oração. Meu neto aqui da igreja. A igreja estava linda. Foi uma bênção. Aí eu perguntei a Manu, gostou minha filha? Ela muito assim, altiva, né? Mas ela é cristã, batizada, mas afastada. Mais ou menos, né? Porque ela tem um coração assim muito bondoso, muito amoroso comigo. Então ela disse, mamãe, que louvor lindo. Ela ficou assim admirada, né? E a palavra daquele rapaz, aquele que falou na palavra, né? Ela achou ele muito culto e gostou muito dos irmãos. Então é minha oração para o Senhor que esse domingo ela goste muito, que tenha vontade ou vir para aqui ou para outra igreja, não importa, né? Importa que a gente esteja sempre assim, atrás do Senhor. Amém. O Senhor está dentro do barco, né? Ele que toca, né? E a gente vai atrás. Amém. Então, aqui na igreja também eu fui obrigada, fui muito bem acolhida pelos irmãos. Amém. Os irmãos me acolheram com o maior amor e estou aqui. Daqui
pastor não sai. De jeito nenhum. E aí eu falei para o Manuel, você ainda não ouviu a pregação do pastor Emanuel. Ele tem uma pregação linda, uma pregação que você vai tocar teu coração, porque ele tem pé no chão, ele não fica dizendo que você vai ganhar, que você vai ter, não. Você está sendo abençoada lá naquela igreja. Ela olhou para mim e falou assim: mãe, é pena que nesse lugar, né? Esse lugar, porque ela acha esse lugar assim muito carente de tudo. Não tem uma farmácia, não tem um mercado, não tem nada. Então a igreja aqui, neste local, realmente ela acha assim muito, sei lá, feliz, né? Ela gostaria que essa igreja fosse lá embaixo. Mas nem tudo é conforme a gente quer, né? É conforme o Senhor plantou aqui uma palavra e aqui está sendo edificada, né? Por todos os irmãos. E eu quero agradecer pelo culto. Eu fiquei triste no dia que eu estive aqui também, à noite. A ceia do Senhor me deu uma tristeza tão grande, irmãos, porque eu sou muito antiga. Então eu acho que nesse dia da ceia do Senhor é um dia que a gente não pode deixar de vir à igreja. Mas de jeito nenhum. Chova, vento, temporal, faltou ônibus, a gente vem, temos que vir para a igreja no dia da ceia, Senhor. E eu fiquei assim com o coração entristecido. Fui para casa tão assim triste por não ter visto mais irmãos aqui dentro desta igreja. E acredito que o pastor também tenha ficado. E quem estava aqui também ficou, porque é um pacto que a gente tem. Não adianta a gente crer, a gente tem que tomar o vinho e o corpo de Cristo. É muito importante para o crescimento espiritual dos irmãos. Então fica aqui o meu grande abraço para todas as moças, os rapazes também que tocam essa bateria aqui, esse louvor lindo, e tem orado muito pela essa juventude, que ela cresça, e eu espero estar aqui bastante tempo aqui com vocês, não sairei daqui. E cheguei aqui na igreja e encontrei o Pedro, né? Um irmão antigo, amado, querido, e todas as irmãs também. Estou feliz, estou me sentindo amada. E o pastor também é uma pessoa maravilhosa. Não tenho palavras para dizer quanto que ele é querido. Uma palavra tão abençoada que ele fala com a gente. Ele é um irmão para a gente. Ele é um anjo do Senhor aqui na igreja. Temos que, antigamente, quando eu era católica, eu beijava a batina do padre. Que coisa, né? E hoje em dia eu tenho vontade de beijar os pés do pastor, que ele é uma bênção, mas não é uma alegria ter ele aqui. Ele e a família dele. Nossa, estou muito agradecida a Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos dê uma semana maravilhosa. Essas irmãs aqui maravilhosas, todas aqui se abaixam para limpar o chão. Maravilhas. Eu tenho observado muito essas irmãs corajosas, umas irmãs que estão sempre de pé. Só Jesus mesmo para dar essa alegria. Eu fico muito agradecida que nós temos
um Deus maravilhoso. Isso tudo é por conta de Deus, não é pela gente. Mas olha, amém. Uma boa noite para vocês e a paz do Senhor para todos.
Bonito de se ver, meus irmãos. Pedro. O diácono Pedro estará na presença da nossa mensagem dessa noite. Que o Senhor já colocou em seu coração. Ouça atentamente o que Deus falará através do teu servo nessa noite. Pedro, nosso desejo é que o Senhor o use mais uma vez como um instrumento do Senhor, canal de bênçãos para abençoar as nossas vidas nessa noite. Amém. Louvado seja o Senhor e Salvador Jesus Cristo. É difícil, né? Subir na tribuna, né? Tribuna de servo do Senhor. O Senhor preparou para falar, mas nesse dia
Interessante que o pastor esteve em casa na sexta-feira, estivemos lá batendo papo, lanchamos, conversamos, rimos, né? A esposa chora, a sogra chora, mas Deus é bom. Chegou na segunda-feira, o pastor mandou uma mensagem: irmão Pedro, gostaria que o irmão, o Senhor falou para que eu convidasse o irmão para estar trazendo mensagens na quarta-feira. Falei: pastor, sim, seja feita a vontade de Deus. Pastor, você já sabe da minha opinião, mas seja feita a vontade de Deus. Deus é bom em todo tempo, né? A gente fica analisando, eu sou muito da madrugada. Na madrugada, eu tenho buscado a Deus. E eu fico analisando, tem hora que a gente bate um papo, das coisas, das histórias da Bíblia, né? É tão legal que eu fico narrando a história assim, batendo um papo. Aí eu disse: eu não pensei desse jeito, não, Deus, mas interessante, né? Então é dessa forma que as coisas fazem. Deus vai abrindo o nosso coração, nossa maneira e nosso aprendizado. Eu ia falar sobre uma pessoa que eu tenho estudado muito sobre a vida dele, mas o Senhor, Ele me incomodou em falar sobre Nicodemos, a visita de Nicodemos a Jesus. Interessante, né? Um homem chefe dos publicanos, um homem que fazia as leis lá na cidade e passava leis para os outros, né? E falava de leis para os outros, mas ainda tinha dúvida na mente dele. E ele precisou ir fazer uma visita a Jesus, porque ele não estava entendendo o fato de que, como poderia ele saber que um homem haveria e precisa nascer de novo, né? Mas eu queria ler primeiro vou ler esse livro, João 3, que fala sobre a visita de Nicodemos, mas em João 1, ele diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Ele estava desde o princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que se fez foi feito. Sem ele. Interessante, né? O ver lá no início a palavra que é o Verbo era do próprio Deus, né? O Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. Nós vemos aí Deus Pai e Deus Filho junto lá no início, naquele princípio, né? E às vezes como pode o Filho junto com o Pai? Porque ele estava, é a palavra de Deus que estava ali vigorando, né? E tudo que se fez sem ele, nada do que se foi feito se fez. Sem esse próprio, porque ele era do princípio, já veio para nos preparar o caminho, preparar para a nossa vida, para a nossa salvação. Porque através de João Batista anunciava para todo o caminho, né? E quando veio Jesus a ser batizado por João Batista, e João, ao mostrando o povo, disse: eis o Cordeiro de Deus, apontando para Jesus, que tira o pecado do mundo. Jesus, selando aquele que no princípio já era Deus, e ele teve o cuidado de enviar para cuidar de nós.
Isso é maravilhoso. Mas uma leitura que eu quero ler com os irmãos, que é o João 3, que diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus, e este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais se tu não fizer, se tu fazes, se não estiver com ele. Se o Senhor não estivesse com ele, ele não poderia fazer aqueles sinais, né? Mas sabe por que Nicodemos foi de noite? Para que os outros cidadãos, os outros fariseus, os outros mestres não vissem que ele tinha entrado ali para ouvir de Jesus a explicação de Jesus. E disse assim: se tu não estiver com ele, isto respondeu Jesus. E Jesus não deixou de ser resposta, como ele diz para nós também. Em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre da sua mãe e nascer pela segunda vez? E respondeu Jesus: em verdade vos digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. E o que nascer da carne é carne, e o que nascer do Espírito é Espírito. Não te admires eu te dizer, importa-vos é nascer de novo. Como o homem precisa nascer de novo? Mudar de postura, ter um reconhecimento de que necessita de Deus na sua vida. Como Deus planejou isso tudo para que nós pudéssemos ter esse direito, porque Ele tinha um plano para o homem da salvação. Ele preparou o seu próprio filho, que ali caminhava com ele sobre a face das águas, né? E o Senhor preparou o seu filho, e o seu filho se fez homem e habitou entre nós. Interessante que o Senhor Deus, ele preparou o seu filho para estar no meio de nós, né? Mas ele mandou, o próprio Deus enviou o João Batista para anunciar: e ouvides que tudo é vaidade da vaidade, tudo é vaidade. O homem é vaidoso, né? O ser humano é vaidoso. A vaidade da vaidade, tudo é vaidade. E nós precisamos ser humildes o bastante para ouvir o plano que Deus tem para a nossa vida. Para assim, todo o que é nascido do Espírito entre eles, perguntou Nicodemos como pode nascer, e isto acudiu Jesus: tu és mestre de Israel e não compreende estas coisas? Ele ensinava, ele dava, acudia aqueles pessoal que vinham saber, ensinava aquele povo que os seguia, que permanecia na sinagoga, e você não entendia e veio a saber de Jesus. Ele soube do próprio Jesus. Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho, se estando de coisas terrenas, e não me creis, porque creis que se eu vos falar da celeste.
Senhor falou aquilo porque falava das coisas terrenas. Se às vezes duvidamos, alguém duvida, se mais falasse daí do céu, porque ele veio do Pai, por isso ele tinha autoridade de falar daquelas coisas. Como é que ele creria? Como é que o homem creria? Então ele foi entender que ele precisava nascer de novo, ser um novo homem. E dizendo ainda, do modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Sabe o madeiro? É interessante o madeiro, né? O madeiro levantado. E nós já acompanhou, a humanidade acompanhou o trajeto de sofrimento de Jesus Cristo, de chicoteado, ofendido, blasfemado, espancado, torturado. Mas aquele era o Filho de Deus que tirava o pecado do mundo. Amém. Ele veio para mostrar que Deus teve esse plano para que nós pudéssemos herdar a salvação. Interessante, assim como Moisés levantou a serpente que mordia lá no deserto, e aqueles homens que morriam envenenados com o veneno da serpente, Jesus precisou ser levado à cruz de madeira, para que eu e você crescesse nisso e tivéssemos vida. E essa vida que o Senhor teve misericórdia de nós, chegou a nós com êxito tremendo. É isso que nós temos que estar anunciando, pregando, falando, né? Quando se faz evangelismo é uma coisa muito maravilhosa, porque o evangelho significa o poder de Deus, poder de transformação de Deus, né? Eu lembro que meu pai era espírita ainda, meu pai em cima daquele telhado, quando a irmã Lotinha chegou lá, e ele com o cachimbo do lado da boca, e tudo bem, Senhor? Aí meu pai falou, tudo bem, graças a Deus. E ela respondeu para ele, como é que tu pode usar o nome de Deus com o rabo do demônio na boca? Meu pai cerrou na hora, meu pai teve que ser tirado daquele telhado. E ele tinha se tirado daquele telhado num dia de segunda-feira. Chegou na quarta-feira, a irmã Loquinha, ela tinha dado endereço da igreja, convite ele para a igreja, e na quarta-feira meu pai foi à igreja. Chegando lá na igreja, ele aceitou Jesus. E toda a família veio, aqueles meus tios da roça, Sampaio, Bacaxá, espírito, eles eram coisa horrível, família horrível, né? Não era horrível porque era horrível, era horrível mesmo, fazendo puxaria, fazendo coisas ruins. Mas o Senhor teve misericórdia, porque no evangelismo, aquela mulher falou do amor de Deus com ousadia, mas ele já estava com o coração que Deus já tinha preparado para receber a palavra. Às vezes nós estamos vendo uma moçada lá no canto e a gente fica assim receoso, não vou lá não. E o Senhor está incomodando, vai lá, entrega um folheto e fala, olha, Jesus te ama. Todo mundo diz isso, mas Ele ama mesmo. Mas Ele ama mesmo, né? Às vezes a gente é indagado assim, como é que você pode provar esse amor? É porque Ele me amou. Ele me amou, mas podemos ter essa certeza e falar porque Ele me amou. Porque eu digo porque no momento em que eu sentado num canto do bar, em volta de um monte de garrafa, e quando a família descia para a igreja e eu afastado, era aquele momento que eu queria mais aparecer para afrontar a família. E via a mão de Deus ter misericórdia de mim, porque eu afrontava a família daquele jeito, minha mãe, minha esposa, eu afrontava a família daquele jeito. Mas quando eu ia dormir,
meu travesseiro molhava as minhas lágrimas, né? E você fica tão rebelde, às vezes, quando você está afastado, que não compreende o amor de Deus na sua vida, que não compreende o cuidado de Deus, né? Podia ser ceifado de tanta maneira, mas o Senhor, Ele tem misericórdia de nós e dos nossos ainda. Não deixemos de falar do amor de Deus. Em tempo, diz a palavra, em tempo e fora de tempo. Vamos continuar a falar do amor de Deus. Se possível, quando estivermos caminhando, a gente deve caminhar com os folhetos na bolsa, né? Saindo em programação de evangelística. Dá licença, posso te entregar esse folheto? O Senhor mandou que entregasse. Posso te entregar esse folheto? Porque a Bíblia também diz, se rejeitar a palavra que você der para ele, diz que você pode bater a poeira dos seus pés. Porque a morte, o sangue daquele, você não terá culpa do sangue daquele, porque ele levou a palavra. Então nós possamos, aonde passar, falar do amor de Deus, anunciar o amor de Deus, mas graças ao nosso Deus, Ele tinha mistério a fazer. E Nicodemos quis saber do amor de Deus, né? A ponto de depois o Senhor sendo morto e querer o corpo do Senhor para ser sepultado. Interessante, né? Interessante. E nós precisamos anunciar esse amor. Nós temos um amigo aqui, né? E ele sempre me cerca com bate-papo. E eles falam, olha, eu preciso de oração. Ele falando. Eu falei, tu precisa de Jesus. Falei, tu precisa de Jesus. Ele escolheu, realmente, precisa de Jesus. Precisamos dessa coragem de falar. Precisa de Jesus, meu irmão. Precisa de Jesus, meu amigo. Precisa de Jesus, meu pai, minha mãe, meu irmão. Nós precisamos de anunciar esse mundo. Porque cada dia está pior. Cada dia somos mais afrontados. E precisamos de falar de Jesus. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Deus abençoe. Quem trouxe os dízimos e ofertas, acende uma das mãos e o Wagner vai dar o envelope. Wagner, olha, para que Deus possa estar abençoando as nossas vidas. Oremos, te agradecemos nessa noite, em nome de Jesus, abençoe nossos filhos, estamos aqui nessa noite. Te agradecemos também, meu Pai, pelos dízimos, pelas ofertas, colocamos em teus orfanatos, aquele meu irmão, aquela minha irmã, que o Senhor continue abençoando, que vai poder colocar, e aquele que ainda não tem, mas continue abençoando a vida dele, a vida dela também, meu Pai, abençoe, dê a provisão na mesa de todos, porque em primeiro lugar o alimento espiritual, mas o Senhor também nos dá a provisão. Te abençoe, meu Pai, as famílias da sua igreja. Ó Pai, abençoe, meu Pai, tudo aquilo que a igreja precisar, continue abençoando. E o mais importante, que o Senhor sempre se faz presente em nossas vidas, porque na nossa vida tudo pode passar, mas não pode passar Jesus, porque o Senhor se faz presente neste lugar. E te agradecemos nessa noite pelos dízimos e pelas ofertas. Em nome de Jesus. Amém. Comunicações, algum irmão tem? Não havendo, vamos encerrar o nosso culto com um louvor, louvando ao Senhor. O congresso está liberado, sábado, sexta e sábado, você. Temos também o encontrão das MCM na Igreja Batista aqui de Pendotiba. Ao terminar o culto, eu vou estar conversando com algumas mulheres para saber se interessam. Lá às 15 horas, então não vai atrapalhar o
Estaremos lá, todas as mulheres, às 15 horas. A gente vai marcar um ponto de encontro para a gente estar indo lá, nesse encontrão. E a nossa igreja vai estar fazendo a dinâmica lá. Então eu preciso das mulheres da nossa igreja lá, né, em Pedro Tito. Primeira ou segunda? Essa aqui do lado, é a primeira, né? É do lado, a primeira de Pedro Tito. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em suas mãos. Desde quando me levanto até me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Cante com vontade agora. És fiel em todo tempo. Aleluia. Obrigado pela tua fidelidade. Em todo tempo tu és tão bom. Por todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Doce voz que meu fogo na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Em todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. A todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo